Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. A mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Oi, ouvinte da Rádio Cultura, você está ouvindo mais um Brasília Mesmo Ovo, gravados aqui nos estúdios Beto Capi. Eu sou Clarice Martins e apresento esse programa ao lado de Eric Moraes, e a gente está aqui para entrevistar nosso saxofonista João Gabriel Joshua. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Tamo junto, calorosa audiência da Rádio Cultura. O brasiliense João Gabriel Joshua é um dos principais instrumentistas do meio jazzístico do DF, não deixando de flertar também com soul, o rap, o punk e muito mais. Saxofonista e flautista, Joshua é ainda arranjador e compositor. Seja bem-vindo, Joshua. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa BSP Ovo. É muito bom também estar aqui porque é isso, né? É um programa que sempre valoriza aí os músicos, os artistas da cena, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, viu? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Maravilhoso. Vamos ouvir já a música. Melina Groove.
Começamos ouvindo Melina Groove, música da Capivara Brass Band de 2019. A composição e o trombone são de Bruno Portela. No trompete, Igor Vinícius. No sax alto, Pedro Castro. Na tuba, Fernando Júnior. Na bateria e na conga, Vitor Venarusso. A segunda música foi Autoral 1 de 2021, do Real Gang Trio, que tem na bateria Matheus de Pádua, Natan Baldez no baixo, nas teclas Lucas Freitas. Nessas duas músicas, quem está no sax tenor é o nosso convidado de hoje, João Gabriel Joshua. Pausinha. Josh, você estudou na escola de música, né? E até antes de entrar você já tocava. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento inicial de aprendizado de música e quem estava com você, parcerias da época, quem ainda está aí com você. Ah, maravilha. Eu sou natural de Taguatinga, Distrito Federal, porém vivi a maior parte da minha infância, né, na Samambaia Norte, onde eu fui criado ali. A maioria, né, de muita coisa da minha vida veio dessa vivência, né, na Samambaia, em Taguatinga, e foi lá que eu tive muito acesso à música, né. Os meus pais, apesar de não serem musicistas, mas eles sempre escutaram muita música, e eu cresci principalmente no meio do black music, do rap, do pagodão, do gospel norte-americano, que era uma linguagem que eu curtia muito na infância, adolescência. Enfim, isso fez muito parte da minha formação. Eu comecei com trompete e violão aos 10 anos, e depois fui pro saxofone aos 14, né? Ambiente de igreja, contexto de igreja, orquestra, essas coisas. Frequentei a BSB Musical, que foi a minha primeira escola, né, de música que eu realmente estudei. Estudei lá mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos de idade. E fui para a escola de música depois. Fui para a escola de música de Brasília, fiz o estudo em erudito. Só que eu acredito que o que fez mais diferença na minha vivência, fora a formação, que é muito importante, né? A gente falar que o músico ele tem que ter uma formação base, né? Mas principalmente o estudo e as vivências, né? O estudo individual, a pesquisa. A gente se fala muito do estudo de música, mas se fala muito pouco sobre a pesquisa da música, né? É diferente. Uma coisa é você estudar a música, outra coisa é você pesquisar sobre a música. E principalmente pesquisar o que você toca, né? Então, eu durante muitos anos eu não só estudava, mas pesquisava bastante, lia muito, né? Como eu gosto muito de ler, então já li muito sobre a história do jazz, a história do samba, e com o tempo eu fui entendendo também como é que tinha que ser as minhas atuações, né? Onde eu me encaixava, o que eu curtia tocar, e é isso. E hoje eu tô com meus 27 anos, logo menos o meu disco vai estar na área, né? Muitos anos de muita pesquisa, muito estudo, e é isso. Minha caminhada continua aí, firme e forte, desde os meus 14 anos de idade, 13 anos de idade. E teve alguém com que você estudou na escola de música antes que ainda é parceiro musical seu? Pô, conheci ali, ainda toca comigo até hoje. Ah, sim, com certeza. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Eu costumo dizer que eu sou um novo de alma velha, então sempre colei com os meus amigos mais velhos, assim, nunca aprendi a sempre estar atento, a sempre você ouvir um som, você sempre entender ali o que tá rolando, o que tá acontecendo. Então isso vem muito da vivência com músicos mais velhos. Os músicos que eu comecei a tocar, assim, profissionalmente falando, Elias Augusto, meu parceiro, grande pianista e grande produtor. Juninho de Souza fez muito parte também da minha formação como músico. Raio do Rato. Paulo Black é um parceiro meu que foi meu professor e tá no meu disco, né? E que ele me ajudou muito também na minha caminhada. Thiago Fernandes, grande saxofonista também. E aí tem muitos outros também que estão até hoje aí na minha, né, fazendo o meu som, comigo na caminhada. Anderson Pessoa, grande saxofonista também, que me ajudou muito no meu processo de estudo, né? E profissionalmente falando também, Vinícius Chagas, um grande parceiro de São Paulo também, que hoje era uma referência, hoje é um grande amigo também, que a gente está sempre trocando aí trabalhos, né, informação, trocando ideia.
E é isso, são pessoas que, fora os gênios, os mestres, né, os grandes, são pessoas que são grandes também, estiveram aí na minha vida e fortalecendo muito a minha caminhada também. E fora os outros amigos, né, o Micuim, Mikael Rosbach, a família Rosbach também. Então, enfim, muitos músicos, muitos amigos. Legal. Lucas Rodrigues, Sandro Souza, muita gente. O Real Gang Trio, né, um dos grupos do qual você faz parte, se declara como sem paciência para o olhar conservador, muitas vezes imposto no mundo acadêmico da música. Né, e até chega a afirmar que o jazz é o novo punk e tal. A gente pode também pensar no punk em relação com o rap. Queria que você contasse um pouco da sua relação com o jazz, sobretudo do jazz enquanto expressão de uma liberdade negra, né? E dizer pra gente como você faz para conciliar sua formação mais erudita que você estudou com essa coisa mais livre que o jazz evoca um pouco. Maravilha. O jazz, pra mim, ele é uma coisa muito maior do que uma questão de só um ritmo, uma tradição, um estilo, né? Eu tenho uma formação em História também, pra quem não sabe, né? Eu tenho formação em História e no curso de História eu lia muito, estudei muito sobre uma coisa que sempre me incomodava bastante, né? Porque o jazz, ele é um estilo musical que os negros tiveram mais abertura em grupo. E quando você escuta os grandes mestres, até por conta também do contexto histórico americano, enfim. E eu me identifiquei muito, é isso também, eu sou seguidor de Malcolm X, né? Sempre li muito sobre o Malcolm X e enxergava vários pontos, assim, principalmente questões de lutas raciais no jazz que eu não enxergava em outros estilos. Então o jazz, ele tem um caráter de luta social, principalmente com os negros, que outros estilos musicais eles não desenvolveram essa luta, principalmente uma luta coletiva, né? Quando você escuta Miles, Coltrane, eles sempre fazem menção de acontecimentos de mortes de Alabama, por exemplo, né? Que é um tema muito famoso, espiritual, que na realidade o Coltrane está relatando uma morte de crianças negras dentro de uma escola por uma explosão de um membro da Ku Klux Klan. Então tem toda uma representação histórica, tem todo um ativismo, um levantamento, e acaba que dentro desse contexto o jazz vira uma vivência, né? Dentro da sua história. O samba também, mas o jazz ele teve isso, né? Ele teve esse movimento coletivo que não era só contra o acadêmico, né? Mas era contra o acadêmico que não queria que o negro estudasse. É diferente o contexto. E aí você tem nos Estados Unidos, no contexto dos grandes, dos mestres, você tem vários músicos que conseguiram ter esse lugar ao sol justamente porque teve esse entendimento de nós somos um grupo, nós estamos levando uma tradição. Inclusive, muitos músicos de jazz não consideravam o jazz como jazz. Eles falavam, não, eu toco música afro-americana. Então, eu me vejo muito assim. A galera fala, pô, você toca jazz, música brasileira, samba jazz. Não, eu toco música afro-brasileira e afro-americana. Ponto. Acho que é como eu me vejo e me identifico. Até por conta também do que eu estudei, do que eu realmente defendo como ativista também. Mas, assim, o lado acadêmico, né, que é isso que você comentou, eu acho que tá cada dia mais se abrindo mais para outras coisas, mas ainda tem que se haver mais abertura, né? A gente tem muitos poucos acadêmicos negros ainda na música. Isso, para mim, é um pouco preocupante, porque num contexto onde você tem tanta abrangência, né, onde você tem o Brasil, que é um país que tem muita diversidade, principalmente vindo da África, a gente se fechar porque a parte acadêmica se fecha um pouco também para o popular, né? Você ter esse fechamento da cultura acadêmica para o popular, né, principalmente para a galera mais da periferia, para os negros, isso é um problema para nós que somos músicos, porque, né, você acaba vendo que fica muito de uma mesma coisa e não desenvolve, né? Então isso é uma coisa, por exemplo, que o jazz eu acho que deu uma
uma levantada. Assim como depois também o samba jazz foi um movimento, a banda Black Hill também com o movimento Black Hill. Você tem um movimento que tem muitos negros e que eles abrangem tudo. Desde o erudito, desde o soul, desde o afrofuturismo, o baião, né? Então, isso é importante. Eu acho que é uma necessidade e é uma carência ter mais músicos populares no meio acadêmico, principalmente negros. Acho que é importante isso. E, Josh, você participa e organiza de algumas apresentações de tributos a grandes músicos do jazz, né? Teve do Wayne Shorter, Sonny Rollins, John Coltrane, além de músicas autorais também, né? Apresentações com músicas autorais. E a gente queria saber como é a cena da música do jazz, da música afro-brasileira e afro-americana aqui no DF. Maravilha. Sobre a questão dos tributos, eu costumo trocar ideia com a galera que eu acho muito sério, assim, o trampo do tributo, né? Porque quando você faz um tributo a um artista, você não vai só trabalhar o repertório dele. Você vai analisar a vida dele, o que cada disco de cada músico é uma fase, é uma época, né? Então, por exemplo, ele comentou recentemente, fizemos o tributo ao Coltrane, né? O Blues Train é uma coisa, o Blue Train, perdão. O Giant Steps é outra coisa, o I Love Supreme é outra história. Então, cada disco ele tem uma fase do artista. Então, eu estava ouvindo o Meditations, que era muito louco. Nossa, Meditation já é uma fase que o Coltrane, espiritualmente falando, ele já estava em outra busca. Então, quando você faz o tributo, é muito sério. Você precisa estudar o artista, você precisa ler sobre ele, você precisa entender a linguagem, né? Por mais que às vezes seja disco de jazz, mas os elementos do hard bop, bebop, de um é diferente do outro. A maneira como os instrumentos, né? A composição, tudo isso faz muita diferença para um tributo, porque é como você analisa isso e como você leva, né, pro palco, né? Existe uma diferença do lado artístico e do lado musical. O lado musical, ele sempre tem que estar resolvido. Clássico. Agora, o artístico é isso. É a pesquisa, é a linguagem do artista, do músico em si. Então, pra mim, inclusive um dos primeiros tributos que eu fiz, já vou mandar um salve pro meu grande amigo Beto, lá do Elegia Café de Goiânia. Foi lá no Elegia Café e aí, um dos melhores que eu já fiz na realidade. Né? Já tinha feito os outros, mas foi o primeiro que eu olhei assim, eu falei, cara, o público gosta de tributo, mas não é só o tributo em si, é como ele é conduzido, é como ele é feito. Então, há um estudo de performance, há um estudo de... Eu acho que hoje em dia, já respondendo a pergunta que você fez sobre a questão da cena do jazz, os músicos estão muito preguiçosos hoje em dia, principalmente para assistir. O músico não tem paciência para assistir ao vivo, né? E você vê uma porrada de músicos querendo tocar jazz, instrumental no geral. Isso eu generalizo, não falando só do jazz, mas também o choro também, né? O choro é performance. O samba jazz é performance. Tudo é performance, porque você tem que ver como é que o artista está se apresentando. Então, hoje, o cara, ele quer tocar Joe Coltrane, mas ele não senta na cadeira para ver um show do Joe Coltrane, para entender como é todo o contexto, né? Então, eu acho que Brasília, infelizmente, a gente tem uma cena ainda muito elitizada, infelizmente. Eu falo infelizmente porque eu vim de uma cena de Taguatinga que eram músicos muito bons, muito virtuosos, que a gente fazia muito com pouco, né? Se estudava muito, se ouvia muita música, tinha-se mais variedade de estudo de música. Eu até, quem me conhece sabe, eu critico um pouco a escola de música nesse aspecto, porque eu acho que deu uma estagnada. A gente precisa evoluir um pouco a questão do ensino da música, principalmente do instrumental, né? O que a gente está precisando? A gente está precisando expandir a escola de música para a periferia, a gente está precisando expandir o conhecimento, a gente está precisando... O que a gente precisa? Porque, infelizmente, a Brasília, a gente tem fases onde o instrumental está em alta e o instrumental está em baixa. Então, isso, infelizmente, é uma culpabilidade dos próprios músicos da cena, né? A gente fala das casas, as casas, mas, infelizmente, não há essa união. Ainda há muita desunião, principalmente dos músicos do instrumental, que não pode acontecer, porque instrumental e jazz é isso, né? É compartilhamento, é partilha, é coletivo, é comunidade, né?
Então, infelizmente, assim, eu tenho feito um trabalho que eu sempre tento unir os músicos, assim, falando, pô, galera, vamos tocar, vamos ouvir o som, vamos marcar, fazer encontros, porque é importante, né? Inclusive, o meu disco é sobre isso, né? É sobre música negra com negros, unindo os negros e todo mundo nesse intuito, né? Da gente na música, né? Eu acho que o músico também se perde muito no ego, né? No meu ego como músico, porque eu estudei em lugar tal. Eu acho que não pode ter isso. Eu acho que cada músico tem que ter essa partilha na cena, porque senão a gente não ganha coletivamente, né? E eu acredito que eu, às vezes, me torno uma voz solitária em certos aspectos, né? Mas há bons músicos e bons artistas também. Andressa Souza, excelente cantora de jazz. Tem o Cadu Araújo, Sandro Souza. Tem... enfim, tem muita gente boa na cena, né? Tem o próprio Thiago, que eu mencionei aqui, Dirceu Decknes, parceiro também. Tem uma galera muito boa, Paulo Black com o quarteto dele. Então tem muita gente, Real Gang. Só que, infelizmente, a gente acaba sendo grupos isolados, né? Porque é isso, às vezes eu sinto que Brasília não abraça bem a música preta pelos pretos. É o que eu sinto, né? Não tô dizendo que é verdade, mas quando você sente isso, você acaba se tornando uma voz solitária em certos aspectos. E que locais e que momentos, assim, você indicaria para o povo se reunir mesmo, ter essa união de ir ouvir música instrumental, música preta aqui em Brasília? Eu acho que até uma crítica que eu costumo fazer é que no Brasil não se associa o jazz ao hip hop. Eu acho um pecado muito grande, assim. Pecado enfim, é um mal, né? É pior do que um pecado, é um mal, assim, né? Tipo assim, o lance de você não associar o jazz ao rap e associar sempre o jazz à bossa nova. O jazz, ele tem uma influência, ele influenciou muito a bossa nova, né? O jazz foi influenciado muito também pela música brasileira, mas quando eu não associo o jazz ao hip hop, eu desassocio a periferia, eu desassocio ao improviso como uma cultura, porque o rap é a cultura da improvisação. E a cultura da improvisação é sobre criatividade. E criatividade é sobre liberdade de expressão. Então, durante um tempo houve uma movimentação elitista do jazz onde deixou o hip hop meio de lado. E eu discordo totalmente dessa questão. Eu acho que o jazz tem muito a ver com o samba, tem muito a ver com o samba jazz, tem muito a ver com a bossa nova, mas principalmente tem a ver com o rap. Porque é a cultura da improvisação. E até aquela prática, né, daquele canto falado que nasceu no contexto do jazz ali, né? Aqueles spoken poetry, né? Exato. Depois foi culminar na... Exato, e até mesmo a questão de como o hip hop também foi endemonizado, né? No seu processo de tentar ser calado, isso também é muito igual ao jazz, né? Porque o jazz ele só virou mercado depois que os brancos começaram a tocar o jazz e colocar ele dentro de um contexto. Aí virou o jazz. Saiu de ser a música afro-americana e virou o jazz. Porque, infelizmente, a gente tem que entender o lado da linguagem, da tradição e o lado do comércio. Muitas das vezes o comércio ele não valoriza a linguagem e a tradição. Ele pode mencionar, mas ele não vai valorizar. Entende? Então, assim, eu acho que... eu acredito. Achar é achismo, ninguém vive de achismo. Eu acredito que o movimento que a gente está fazendo na cidade é um movimento válido, né? O meu trabalho, inclusive, ele faz várias... rebusca, né? Várias menções de muitas coisas que foram esquecidas, né? Como movimentos, por exemplo, do próprio Ornette Coleman, do próprio Eric Dolphin, do próprio Art Blakey, que é um movimento não só do jazz com uma qualidade técnica, né, com a característica técnica, mas também com uma qualidade de ter elementos mais da música africana, de ter mais elementos voltados, né, para também uma cultura mais popular, mas ao mesmo tempo que não tira a liberdade do músico de expressar, de ter a sua liberdade de expressão, né? Então, eu acredito muito nisso, velho. Eu acho que a gente precisa mesmo repensar, principalmente partindo do ponto da educação. Isso tudo começa na educação musical. Então, vamos ouvir mais um pouquinho de música. Quebrada Feelings.
segredo que nem a gente soube. Somos um desejo que nunca nos coube. Entre teus extremos eu brinco e me acanho. Pego num dilúvio, eu não sei se eu remo ou banho. Mudo os abraços, um toque e um sussurro. Olhe meus olhos e eu te digo tudo. Nossa confusão, poética esperança. Já que a razão esqueceu o passo da dança. Você me fuma e eu perfumo nossa dúvida. Eu peço fuga e tu cogita, escape a válvula. Quem Deus dirá que não existe ideia estúpida. É o que falta pra assumirmos nossa fábula. E eu sou uma sua sombra para que assuma. E tu assumes sua arana sem ter fome. Tu sonda nossa sina para que eu assuma. E eu assumo sua sombra e você some. Eu assumo sua sombra e você some. Eu assumo sua sombra e você some. Eu assumo sua sombra e você. Somos um desejo que nunca nos coube. Entre teus extremos eu brinco e me acanho. Pego um dilúvio, eu já nem sei se eu remo ou banho. Mudo os abraços, um toque e um sussurro. Olhe meus olhos, eu te digo tudo. Nossa confusão, poética esperança. Já que a razão esqueceu o passo da dança. Você me fuma e eu perfumo nossa dúvida. Eu peço fuga e tu cogita, escape a válvula. Quem nos dirá que não existe ideia estúpida. É o que falta pra assumirmos nossa fábula. E eu sou uma sua sombra para que assuma. E tu assumes sua arana sem ter fome. Tu sonda nossa sina para que eu assuma. E eu assumo sua sono e você some. Eu assumo sua sono e você some. Eu assumo sua sono e você some. Eu assumo sua sono e você. Uma
Ouvimos agora o grupo Kink Fusion, tocando a música Quebrada Feelings. A composição é de Ricelli Lopes, que toca guitarra, sintetizadores e baixo, e do nosso convidado de hoje, Joshua, que vem com flauta e sax. A banda tem ainda Dani Silva no piano elétrico e Matheus Nigron na bateria. Joshua também toca sax e flauta na segunda música que ouvimos, Suassuna Noite, do Kirá, do disco Olho Açude de 2023. E também na última música toca sax, a música Uma Foda, que estará no álbum da Gaivota Naves, Concretutopia Neoconcreto. Joshua, aqui no nosso programa a gente fala sobre parcerias, né? E já teve alguns convidados que vieram aqui que já tocaram com você, só para citar alguns, a Pratanes, né, a própria Gaivota Naves, o trio Nós Três. Galera legal aí. A gente vê sempre você na noite com o pessoal do Passo Largo e tal. Então tem uma diversidade de sonoridades na qual você se insere. Então conta pra gente como é colocar o teu instrumento, né, digamos assim, a serviço da música de outros artistas e sobre eventuais parcerias que marcaram sua trajetória aí na cena. Maravilha. Eu acredito muito que o músico ele precisa ter a percepção de entender aonde ele está se colocando. Então, por exemplo, se eu vou fazer o trampo de um artista que é diferente do meu trabalho, eu preciso entender aquela linguagem, eu preciso entender o que a música pede. Então, pra mim foi muito bom a todas as experiências que eu tive musicais. E olha que eu já toquei muita coisa, viu? Axé, pagode, samba, hip hop, toquei também com alguns artistas do rap também. E a cada trabalho que você faz, você vai entendendo a linguagem, a característica do artista, você vai entendendo os elementos da música, você vai entendendo como você tem que se colocar, porque uma coisa é eu costumo dizer, né, que uma coisa é o seu ponto de vista sobre a música que você está tocando, outra coisa é o que realmente a música pede, né? E isso você tem que entender e colocar as suas características respeitando todas essas questões. Então, eu fico muito feliz, lisonjeado. Muitos artistas me chamam, eles gostam muito também do meu trabalho, como a Pratanes, a própria Gaivota também. E eu, sou muito feliz, assim, de estar tocando com muita gente massa, uma galera da hora, umas composições maravilhosas, porque isso é importante pro músico também. E pra mim é isso, muita pesquisa, né? Você tem que ouvir, você tem que ver, o instrumento cabe aqui, aqui não é sax, aqui é flauta, aqui não é sax tenor, aqui é soprano, aqui é alto. Então, ter toda essa sensibilidade de entender o que a música pede. Acho que é basicamente isso. Massa. Queria que você falasse agora sobre 2 projetos específicos, né? O Kink Fusion e o Real Gang Jazz. Como foi a história deles e qual era a proposta desses grupos? A Kink Fusion foi uma união, né, do Ricelli com o Matheus Nigron, eu, a Dani, e no intuito da gente tocar e da gente dar uma movimentada no instrumental em Taguatinga, né? Porque na periferia no geral, mas principalmente Taguatinga, onde a gente sempre tocou mais com mais tempo, assim, né? Tocar na quebrada, tocava mais em Taguatinga. Isso aqui é DF, o Carecas, que é uma região ali da CNF que já era típico de ter muita música mesmo, né? Já tem muito tempo. Antigamente tinha o Bafafá, que era um bar onde a galera tocava instrumental e era naquela região da CNF. Então lá sempre teve uma cultura de ter muita música instrumental e a gente falou, vamos fazer o trampo, né? Vamos fazer alguma coisa assim para dar uma movimentada. E começou a ter o trabalho, a gente começou a tocar bastante ali no Isso Aqui é DF, a galera foi colando, apesar da dificuldade da gente desenvolver música instrumental na periferia, né? Mas rolou muita coisa boa, rolou muita gente colando, muita gente gostando mesmo, né? Outra exposição cultural em relação ao que a quebrada tá acostumado, porque instrumental na periferia era muito comum, depois deixou de ser comum, e aí o sertanejo foi tomando de conta, outros estilos foram tomando de conta da periferia, e aí acaba que na periferia instrumental a gente ainda dá uma relutada, mas a gente conseguiu fazer muita coisa, conseguimos produzir algumas músicas, né? Uma foi lançada, que foi Quebrada Feelings, e foi uma trajetória bem legal, muito som, muita coisa boa. O Real Gang foi bem interessante também, porque o Real Gang
foi um pouco de um marco, assim, na minha questão profissional, porque quando a gente foi morar em São Paulo, né? Moramos nós 3 em São Paulo, eu, Mico e Natan. E quando fomos morar em São Paulo, a gente conheceu muitos artistas lá, tocamos, gravamos o disco do Rodari, que é um grande parceiro, né? Que inclusive foi indicado pro Grammy, viu? Pô, que pena que o Rodari não ganhou, mas foi muito legal ter gravado o trabalho dele. Conheci o Vinícius lá em São Paulo também, muitos outros músicos também, que adicionaram muito também, tanto para mim, quanto pro Mico, tanto pro Natan. E o Real Gang, a gente se formou na pandemia, né? Nessa união das influências que o Natan e o Mico tinham, do metal, do punk, junto com o jazz, né? Tanto o fusion quanto o jazz mais bebop, hard bop. Então, basicamente, o Real Gang foi uma mistura de punk rock, metal, death metal com Coltrane, com Herbie Hancock, com muitas outras coisas. E é isso, linguagens e linguagens. 2 trabalhos, 2 linguagens diferentes. E aí a gente vai trabalhando, né? As linguagens e os trabalhos. Esses 2 trabalhos foram muito importantes pra mim também. Massa. E agora, já caminhando pro fim, conta pra gente sobre esse álbum que você tá pra lançar aí e outros planos que estejam aí na ponta aí. O disco Saudade do Blues vai ser meu primeiro disco, né? Já tá num processo aí, logo menos vai estar nas plataformas. Saudade do Blues é um disco que ele fala justamente disso, né? De você voltar. O que é a saudade do blues, né? O blues é basicamente levando para a visão da cultura do negro, né? Em si, porque quando a gente fala do blues, a gente fala de uma música que ressalta a alegria do negro em meio às tristezas da vida. Então, a gente buscar, né? Essa volta, né, para essa alegria, né, que em meio a tantas coisas, o blues, ele era para os negros escravizados na época, era uma forma de refúgio, né? A música para o negro sempre foi uma forma de refúgio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa viva nessa fala, né? A música salvou minha vida em vários aspectos. Então é um disco que conta um pouco disso, né, da questão da minha trajetória. Então tem blues, tem samba jazz, tem balada, tem hard bop, tem bebop, tem free jazz. Então tem tudo isso dentro do disco, né? Que fala um pouco também, principalmente da minha história, das minhas experiências musicais, né? E é isso, conta com músicos amigos, assim, grandes parceiros que adicionaram muito na minha trajetória, que eu já citei muitos deles também. E é isso, logo menos aí tá nas plataformas, né? O Saudade do Blues. É isso. E hoje, Brasília Mesmo Ovo vai ter a alegria de ouvir um pouco do saxofone de JG Joshua em apresentação especial para a Rádio Cultura. Me chamo João Gabriel Joshua, sou saxofonista, flautista, compositor, arranjador. E agora eu vou tocar uma música de autoria minha, tema do meu primeiro disco, chamado Saudade do Blues.
Que isso! Hoje nós tivemos aqui no programa o saxofonista João Gabriel Joshua, quebrando tudo com muita liberdade no free jazz desse DF. Viva a música preta! Muito obrigado pela presença, Joshua. Obrigado, meu querido. Parabéns pelo trabalho, BSB Ovo sempre representando a cena, rapaziada. Obrigado mesmo, de coração. É um prazer estar aqui. E é isso, vamos que vamos. Uhul. Acompanhe nosso convidado pelo Instagram JG Joshua Jazz. É Joshua Joshua Jazz. E aí no final tem um traço baixo. Então vou repetir: JG Joshua Jazz traço baixo. E sobretudo, minha gente, saiam para ouvir jazz na noite do DF. Vale muito a pena. E para concluir, Joshua, Brasília é mesmo ovo? Rapaz, acredito que sim. Acredito que Brasília ainda é um ovo. Acho que tem muita coisa que tem que ser expandida. As pessoas têm que olhar mais para fora, né? Acho que
todos nós temos nossos problemas, todos nós temos nossas coisas, mas se nós não olharmos para fora também, a gente acaba olhando para dentro demais e aí não conseguimos compartilhar. E música é compartilhar, cultura é compartilhar. Não existe cultura só para mim, né? Não existe cultura só para o meu irmão. Cultura é para todos, né? Então eu acredito que Brasília ainda é um ovo, a cultura ainda é um ovo, a música ainda é um ovo, mas a gente segue aí para melhorar as questões da cena, enfim, e também fazer com que as pessoas também entendam que a gente precisa ter essa cultura do partilhar mais. É isso. Vocês ouviram Brasília é Mesmo Ovo, hoje com o saxofonista João Gabriel Joshua.